Olá, exploradores da web! Hoje vamos mergulhar em cantos fascinantes e, às vezes, surpreendentes da humanidade. Falamos de famílias, mas não qualquer família. Esqueça as reuniões familiares tradicionais com assado de domingo e discussões sobre o controle remoto. Vamos explorar vidas que desafiam as convenções, escolhas que te farão coçar a cabeça e realidades tão fora do comum que beiram o sobrenatural. Prepare-se, pois vamos apresentar as 10 famílias mais incomuns do mundo. Histórias que vão te fazer pensar, rir e talvez até um pouco se assustar. Então, acomode-se confortavelmente, pegue uma bebida, talvez não muito bizarra, só por precaução, e vamos mergulhar em um mundo onde os laços de sangue assumem formas que você jamais imaginou. Vamos lá. Número 10. A família Fugate. Os mistérios da pele azul. Começamos com uma história que se assemelha a um conto de fada sombrio, mas que é bem real. Imagine uma família vivendo nas colinas remotas do Kentucky, nos Estados Unidos, cuja pele tinha um tom azul. Sim, você ouviu direito. Não um azul pálido, mas um verdadeiro tom azul celeste, particularmente visível nos lábios e nas extremidades. Não é uma questão de maquiagem ou má exposição à luz. Trata-se de uma condição genética raríssima, chamada metemoglobinemia. É um pouco complexo de explicar, mas basicamente há um problema na forma como o sangue transporta oxigênio pelo corpo. Em vez de um vermelho vivo, o sangue adquire um tom mais escuro, quase azulado, que transparece na pele. Para os Fugate, essa condição foi transmitida de geração em geração, devido ao isolamento de sua comunidade. Eles se tornaram uma espécie de lenda local. Uma curiosidade: as pessoas vinham de longe para vê-los, às vezes com uma mistura de fascinação e medo. O incrível é que, além dessa particularidade física, eles levavam uma vida normal. Trabalhavam, casavam, tinham filhos. Sua diferença, embora marcante, não os impediu de viver plenamente. É um poderoso lembrete de que o que nos torna diferentes também pode ser uma fonte de força e resiliência. Tendemos a julgar rapidamente, não é mesmo? Mas os Fugate nos mostram que a beleza e a vida podem, de fato, assumir todas as cores imagináveis, inclusive o azul. Número 9. Os irmãos Chad e Kurt Hennig, o lado sombrio da perfeição física. Vamos agora para um gênero de família totalmente diferente e uma história que toma um rumo trágico e sombrio. Quando pensamos em famílias que marcaram o mundo, muitas vezes pensamos em dinastias esportivas, em linhagens de artistas. Mas o mundo do wrestling, ou luta livre profissional, também tem suas famílias. E às vezes, suas histórias são tingidas de dor e sacrifícios imensos. É o caso dos irmãos Chad e Kurt Hennig. Chad, um fisiculturista impressionante, aparentemente no auge de sua forma física, encontrou a morte no palco durante uma competição. Um ataque cardíaco o levou diante do público. A autópsia revelou o uso de substâncias dopantes, esteroides, que colocaram uma pressão inimaginável em seu corpo. Foi um choque terrível, um fim brutal para um homem que dedicava sua vida à perfeição física. Seu irmão, Kurt, também conhecido como Mr. Perfect, compartilhou um destino semelhante, embora em circunstâncias diferentes. Um talento inegável, uma presença de palco magnética, mas o preço a pagar para manter essa imagem de perfeição era colossal. A luta livre é uma profissão desgastante, física e mentalmente. As lesões se acumulam. A dor se torna uma companheira constante. Kurt teve que recorrer a analgésicos e substâncias para melhorar seu desempenho. A combinação foi devastadora. Ele faleceu aos 44 anos, de overdose de cocaína, mas os esteroides e os analgésicos desempenharam um papel inegável em sua fragilização. Esses dois irmãos nos lembram brutalmente que a busca pelo extremo, seja no esporte ou na imagem que projetamos, pode ter consequências fatais. É um alerta poderoso sobre os perigos das substâncias e a pressão pela perfeição em um mundo midiático. Sua história nos deixa um gosto amargo, o de um potencial desperdiçado pelos demônios da performance. Número 8. A família de Silva.
O dom de 6 dedos. Mudança radical de ambiente. Saímos da tragédia para algo muito mais prático e talentoso. Em algumas famílias, o que poderia ser considerado uma particularidade física torna-se um verdadeiro trunfo. É o caso da família de Silva. Cada membro desta família tem algo extraordinário. Eles têm 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. Imagine isso. Em vez da configuração usual, eles têm um polegar extra ou um dedo extra, dependendo de como você olha. E o mesmo nos pés. Você pode estar pensando, nossa, isso deve ser inconveniente para se vestir, para fazer as coisas do dia a dia? Bem, nem um pouco. Esta família não só aprendeu a viver com essa particularidade, mas a transformou em uma especialidade genuína. Os de Silva são incrivelmente talentosos para a música. Seus dedos extras lhes dão uma destreza e agilidade extraordinárias em instrumentos. Eles conseguem tocar peças complexas com uma fluidez impressionante. E não é só isso. Um membro da família é goleiro em uma equipe de futebol. E seus 6 dedos lhe dão uma melhor pegada na bola, conferindo-lhe uma vantagem inegável. É fascinante ver como uma diferença pode ser percebida de forma tão diferente. Onde outros veriam uma desvantagem, os de Silva veem um dom, uma bênção. Eles têm orgulho de sua característica única e esperam que ela seja transmitida às gerações futuras. É uma bela lição de autoaceitação e valorização do que nos torna únicos. Dá vontade de conhecer seus talentos musicais, não é mesmo? Eu adoraria ouvi-los tocar. Número 7. A família Manzarang. O rosto que evolui. Prepare-se, pois agora vamos abordar uma situação que pode parecer um pouco desconcertante, até estranha. A família Manzarang, originária da Indonésia, vive com uma condição médica muito rara que afeta seus rostos. Não é uma doença que se manifesta uma vez por todas. Não. Seus rostos mudam literalmente ao longo do tempo. Isso está ligado a problemas de desenvolvimento ósseo e muscular. Consequentemente, seus traços faciais se transformam progressivamente. Você pode ver testas muito proeminentes, olhos mais afastados que o normal. Os médicos pensam que isso pode estar ligado a um distúrbio chamado displasia ectodérmica, mas os detalhes exatos permanecem vagos. Sua aparência particular chamou a atenção da mídia, o que é compreensível. Imagine viver sabendo que seu rosto, sua identidade visual, continuará a evoluir de maneira imprevisível. Fala-se de tratamentos possíveis, como implantes dentários, enxertos de pele, cirurgias, mas não se sabe se a família Manzarang recorreu a essas opções ou qual teria sido seu impacto. É uma história que nos leva a refletir sobre identidade, sobre como nós nos percebemos e como os outros nos percebem. Em um mundo obcecado pela imagem e pela perfeição, esta família vive com uma realidade onde o próprio rosto está em constante mudança. É uma forma de beleza e de vida muito diferente, que nos convida a ir além de nossos julgamentos superficiais. Número 6. Valentina Vassilieva. A mãe mais esgotada da história? Falemos agora sobre famílias e reprodução. Conhecemos mães de famílias numerosas, mas o que vem a seguir desafia a compreensão. Falamos de Valentina Vassilieva, uma mulher russa que teria vivido entre o final do século XVIII e o início do século XIX. E sua particularidade? Ela teria dado à luz 67 filhos. Sim, você contou certo, 67. Como isso é possível? Bem, segundo os relatos, sua fertilidade era fenomenal. Ela teria tido 16 pares de gêmeos, 7 partos de trigêmeos e 4 partos de quadrigêmeos. Imagine só o cronograma. Podemos supor que seu marido, um ferreiro robusto, talvez tenha contribuído geneticamente para essa prolificidade. E o mais louco de tudo? Apesar das condições de vida precárias e da alta taxa de mortalidade infantil da época, disse que todos os seus filhos sobreviveram à infância. É simplesmente espantoso. Será que seu objetivo era perpetuar seu nome através das gerações? Talvez. Ou talvez tenha sido simplesmente sua vida, sua realidade. Só podemos imaginar o esgotamento físico e mental que isso representava. É uma história que nos deixa boquiabertos.
uma proeza incrível de resistência e fertilidade humana, mesmo que os detalhes exatos possam parecer lendários hoje em dia. Uma verdadeira super-heroína da maternidade, se podemos dizer. Número 5. Os Chauhan. A família de ossos pequenos, um grande coração. Voltamos à Índia, à cidade de Hyderabad, para conhecer a família Chauhan. Esta família tem uma particularidade que a distingue. Quase todos os seus membros sofrem de acondroplasia, uma forma de nanismo. Trata-se de uma condição genética que afeta o crescimento ósseo, resultando em membros mais curtos e outras características físicas específicas. Em geral, essa condição afeta cerca de uma pessoa em 25 mil. Mas para os Chauhan, é uma realidade compartilhada por vários membros da família. Poderíamos pensar que viver com essa condição representa um obstáculo intransponível. Mas o que é profundamente inspirador nos Chauhan é a forma como vivem suas vidas, plenamente, ativamente e com uma alegria de viver contagiante. Os pais trabalham duro para sustentar a família, os filhos vão à escola, participam de atividades extracurriculares. Eles não se deixam definir por sua altura ou condição. Sua história nos mostra que as diferenças físicas não definem o potencial ou o valor de uma pessoa. Eles provam que o amor, o apoio familiar e a determinação podem ajudar a superar qualquer obstáculo. É uma lição de vida essencial, que nos lembra que a verdadeira grandeza não se mede em centímetros, mas em coragem e resiliência. Número 4. A família que não vai embora nunca. O confronto histórico. Prepare-se para uma história que arrepia e se assemelha a um filme de gangsters, mas que é uma realidade chocante. A família Gray, liderada por John Joe Gray, detém o recorde do confronto mais longo com a polícia nos Estados Unidos. E quando digo longo, falo de quase 15 anos. Tudo começou em 1999, quando John Joe foi preso por excesso de velocidade no Texas. A polícia descobriu armas e explosivos em seu veículo. Quando um policial tentou apreender uma arma, John Joe o agrediu. Seguiram-se acusações de agressão e roubo de arma. Liberado sob fiança, ele se recusou a comparecer perante o tribunal. Em vez disso, ele decidiu desaparecer. Ele levou toda a sua família para um rancho isolado de 50 acres no Texas, vivendo sem eletricidade nem água corrente. Eles construíram uma existência reclusa, treinando para defender sua terra. A mensagem que enviavam às autoridades era clara: não venham nos procurar, e se vierem, tragam sacos mortuários. Durante anos, nascimentos não foram declarados. A família permaneceu armada e desafiadora. É o tipo de situação que nos faz refletir sobre os limites da liberdade individual e a resposta das autoridades. Uma verdadeira saga de resistência e isolamento voluntário. Número 3. O rei Abumbi. Segundo, o monarca das 100 esposas. Em algumas culturas, a poligamia não é apenas aceita, mas faz parte integrante das tradições reais. E em Camarões, no reino de Bafute, o rei Abumbi II levou essa tradição a um nível espetacular. Imagine um homem com 100 esposas e mais de 500 filhos. É bastante vertiginoso, não é mesmo? Como uma situação dessas é possível? Bem, é um costume ancestral. Quando um rei morre, seu sucessor herda suas esposas. Assim, quando o pai de Abumbi II morreu em 1968, ele não se tornou apenas rei, mas também o marido das 72 esposas de seu pai, além das suas. Nas áreas rurais de Camarões, a poligamia é legal e profundamente enraizada na tradição. As esposas mais velhas desempenham um papel crucial. Elas ensinam às novas esposas as tradições do palácio e os valores culturais. Embora os tempos modernos questionem essas tradições, Abumbi II considera que é seu dever preservar o legado de seu povo. Podemos imaginar a complexidade logística de gerenciar uma família tão grande. E claro, a pergunta que nos vem à mente é: ele se lembra dos 100 nomes? É um desafio considerável, mesmo para um rei. É uma visão de família
e poder radicalmente diferente da que a maioria de nós conhece. Número 2. Linda e Timmy Bannon. A força das mãos que não estão lá. Vamos terminar esta exploração com uma história de incrível poder emocional, que nos mostra que os limites são muitas vezes aqueles que nos impomos. Linda Bannon e seu filho Timmy nasceram sem braços, uma condição causada pela síndrome de Holt-Oram, uma doença genética rara que afeta o coração e os membros superiores. Imagine o que isso implica no dia a dia. Escovar os dentes, escrever, cozinhar, criar. Tudo tem que ser feito com os pés. Linda teve essa incrível sorte de ser criada por pais que a incentivaram a fazer tudo como seus 4 irmãos e irmãs. Ela aprendeu a adaptar seu corpo, a usar seus pés com precisão e agilidade desconcertantes. E essa força de caráter, ela a transmitiu ao filho. Quando os médicos lhe disseram que seu filho também nasceria sem braços, ela não entrou em pânico. Pelo contrário, dedicou toda a sua energia para ensinar Timmy a navegar no mundo da mesma forma que ela. Hoje, Timmy domina gestos incríveis, da arte à higiene pessoal. Seu vínculo é de uma profundidade rara. É uma demonstração brilhante de que os maiores obstáculos podem ser superados com a atitude certa, o apoio familiar e uma determinação inabalável. Linda e Timmy são exemplos vivos de que as diferenças físicas não definem quem somos, mas que a forma como as vivemos é o que realmente importa. Sua história é um verdadeiro raio de sol, que nos lembra que nada é impossível. Número 1. Os Leov, os sobreviventes da tundra. Para concluir nossa jornada, vamos para a imensidão selvagem da Sibéria, onde uma família viveu um isolamento quase inimaginável por mais de 40 anos. Esta é a história dos Leov, uma família que fugiu da civilização nos anos 1930, buscando refúgio em uma floresta hostil. Karp Leov, sua esposa Akulina e seus 4 filhos escolheram viver longe do governo soviético e de suas profundas crenças cristãs. Eles construíram suas vidas nessa natureza selvagem, sem eletricidade, sem ferramentas modernas, sobrevivendo da caça, da pesca e do cultivo de seus próprios vegetais. Eles tiveram que fabricar suas roupas com peles de animais e até seus próprios instrumentos musicais para se divertir. O mais surpreendente é que eles ignoravam completamente a existência da Segunda Guerra Mundial. Foi apenas após a morte de Karp, muitos anos depois, que eles descobriram um rádio antigo e ouviram falar sobre o conflito mundial, marcando sua primeira conexão com o mundo exterior em décadas. Sua história é um testemunho incrível de resiliência, adaptabilidade e da capacidade humana de sobreviver nas condições mais extremas, mantendo-se conectados aos seus valores. Número 11. Assunto dos inscritos. E agora, antes de concluir, há uma família que, embora não esteja diretamente em nosso top 10, suscita tantas perguntas e hipóteses que é impossível ignorá-la. Olhe bem para esta imagem. Vemos aqui uma família posando junta, mas seus físicos são incomuns, para dizer o mínimo. Não é o que esperaríamos ao pensar em uma família normal, não é mesmo? Esses corpos deformados, esses membros que parecem inchados de forma estranha, levantam inúmeras questões. Será uma condição médica extrema? Efeitos especiais? De qualquer forma, esta imagem nos confronta com mais uma faceta da diversidade humana. Uma diversidade que pode ser por vezes desconcertante e nos leva a questionar o que significa ser humano e os limites da percepção. É um visual que fica na cabeça e que nos lembra que a realidade pode, às vezes, superar nossa imaginação mais louca. Bem, chegamos ao fim desta viagem pelo coração das famílias mais insólitas que o mundo tem a oferecer. Descobrimos histórias de coragem diante da adversidade, de tradições que desafiam nossa compreensão e de resiliência diante dos desafios mais extremos. O que se destaca de todas essas famílias, além de suas particularidades físicas ou de suas escolhas de vida incomuns, é, no final, a própria essência da família. O vínculo, o amor, o apoio e a capacidade de adaptação.
Elas nos lembram que a definição de normal é incrivelmente vasta e que cada vida merece ser vivida com dignidade e respeito. Então, qual dessas histórias mais te marcou? Qual te surpreendeu mais? Não hesite em compartilhar seus pensamentos nos comentários. Até a próxima!